Preparado para mais uma aula? Vamos agora de República. Por falar nisso, já curtiu o canal? Já se inscreveu? Já compartilhou? Não esqueça não, a aula de agora vai ser sobre República das Oligarquias. Bora comigo? Olha só, como eu já tinha dito, toda a estrutura da aula está baseada nas habilidades e competências que o Enem nos apresenta, para se tornar funcional, imediato, para que você tenha a ideia de como utilizar esse conteúdo na sua prova e inclusive no seu cotidiano. Isso aqui é história, isso aqui é educação, refletir sobre essas questões. E aí vem as primeiras habilidades. Olha só, a habilidade 23 estabelece a ideia de analisar a importância dos valores éticos na estrutura política das sociedades. É como a política se organiza, o sentido de público, o sentido de privado. A República das Oligarquias está associada a conceitos que você já escutou, como coronelismo, como clientelismo, assistencialismo. Você sabe realmente o que é isso? De que maneira esses indivíduos utilizaram, ou esses grupos utilizaram o Estado em benefício próprio, em detrimento da própria população e da ideia de Estado nacional, da ideia de nação? Então, essa habilidade nos faz refletir sobre as condutas, sobre as ações, sobre as estratégias de determinados indivíduos, instituições, na ação do público e do privado. Já a H24, olha só ela, relacionar cidadania, democracia na organização das sociedades. Primeiro, te lembrar, quando a gente está falando de cidadania, quando nós estamos falando de democracia, não são os mesmos princípios estabelecidos pelos gregos e pelos romanos. O nome, mais uma vez, o termo pode ser o mesmo, mas o conceito, ele é alterado, ele é significado. O nosso princípio básico, ele volta-se ao iluminismo burguês do século XVIII, estabelecido na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, mas mesmo assim, em 2020, 2021, no mundo do século XX e XXI, as ideias de cidadania, as ideias de democracia não são as mesmas. Será que na República das Oligarquias, esses conceitos de cidadania, de democracia, de ação do indivíduo dentro da sociedade eram operados no conceito burguês? Será que o Brasil realmente se configurava como uma democracia? Será que você sabe efetivamente o que é cidadania e consegue fazer a diferença entre o discurso e aquilo que se operacionaliza no mundo cotidiano? Vamos dar continuidade para você perceber. Olha só, a primeira coisa é você saber o que é uma oligarquia, já que essa fase chama-se de República das Oligarquias. Começa com a eleição de Prudente de Moraes, lá em 1895, e vai até os anos 1930, com a derrubada lá do último governo oligárquico por Getúlio Vargas. As oligarquias, elas são grupos políticos que possuem um controle econômico e político local. Inicialmente, eles vão ter todo um aparato econômico ligado aos setores primários: agricultura, pecuária, latifúndio, monocultura, exportação. Você percebe? A estrutura dessas oligarquias ela é igual à estrutura que existia no século XVI, século XVIII, século XIX? Até que ponto essa república revolucionou, renovou, mudou, alterou estruturalmente o Brasil? Então fique esperto nessa questão. Outra coisa é que as oligarquias são grupos que vão aparelhar o Estado. Eles vão controlar o Estado em primeiro, segundo, terceiro escalão, numa relação clientelista, em que indivíduos que eles colocam na administração pública operam os interesses privados desses indivíduos. Eles se apropriam do Estado, eles criam exatamente um discurso de associar o público ao interesse privado, sem você perceber que o benefício que a nação está tendo, que o Estado está tendo, que o município está tendo, está muito mais associada aos interesses privados desses grupos. Cuidado, porque a oligarquia não é necessariamente família. Outra coisa é que o nome oligarquia aqui não é o grego. É nosso.
dentro de uma operação muito própria e significativa. Então não confunda lá os termos quando o professor de Sociologia ou o professor de Filosofia utilizá-los. A operação do nome oligarquia, do termo oligarquia para a gente, historiador, para sua prova de história, ele é um pouco diferente. Tranquilo? Aí que tem o nosso primeiro presidente, Prudente de Moraes. É ele que vai inaugurar o poder oficial dessas oligarquias, assumindo o Estado. Prudente de Moraes, ele era, na realidade, um cafeicultor paulista. É ele que inicia, né, esse controle do Estado por parte dessas estruturas políticas. Prudente de Moraes está associado ao café e à sua importância. Não esqueça que o principal produto das exportações brasileiras desse momento é o café, operando nas mesmas condições que existia no período colonial e no Império. Monocultura, exportação, latifúndio. Qual é a relação trabalhista? Será que as pessoas que estão trabalhando na lavoura do café não são tratadas e significadas socialmente de maneira similar ao escravo? O café é uma bebida social, em processo de expansão do século XIX ao século XX, a partir da quebra dos monopólios ingleses de distribuição do chá, que também era uma bebida de estímulo físico. Não esqueça de associar o café à Revolução Industrial. Não esqueça de associar o café a uma conduta burguesa, criando um teatro de intelectualização, de sofisticação, em que as pessoas observam, percebem os cafés, que são espaços burgueses. Por outro lado, o café como uma bebida social, associada agora à construção do trabalho, à energia do trabalhador, que trabalha sem pensar, que trabalha para executar a ação. É nesse contexto que o café se estabelece como um produto altamente importante para o Brasil, dentro de suas condições ecológicas. Terras férteis, em grande quantidade, e água, em abundância. Então isso faz com que o Brasil seja o maior, não é o melhor, mas o maior produtor de café. E nesse contexto, nós temos as duas principais oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, que vão usar todo o seu poder econômico vindo do café, que corresponde a quase 73% de todas as exportações brasileiras. Parou para pensar nisso? São Paulo e Minas correspondem a 73% de toda a exportação brasileira. De alavancada, logo de cara, os caras aí já têm 41% pelo menos dos votos. O público votante do Brasil nesse momento é centralizado exatamente em São Paulo e Minas Gerais. Um público masculino, teoricamente alfabetizado, mas todos com voto aberto. Então essas oligarquias, tanto em São Paulo como Minas, tinham todo o poder de coação física, psicológica, através de uma violência física e de uma violência simbólica sobre essas pessoas que acabavam sendo obrigadas a votar. Ou porque eram obrigadas no sentido literal, ou porque simplesmente, na educação cívica delas, elas entendiam que o voto era aquilo mesmo. Era para votar para aqueles políticos, para aqueles indivíduos, fazerem por elas aquilo que elas precisavam ou que elas queriam. O que normalmente essas pessoas não sabiam é que os problemas que elas enfrentavam muitas vezes ou eram causados por essa estrutura política ou eram mantidos por essa estrutura política. Cuidado, perceba, seja malicioso nessas questões das oligarquias e da diferença entre o público e o privado. Essas oligarquias, paulista e mineira, vão controlar estruturalmente a política brasileira nesse momento. Agora, o Brasil deixa de ser pensado como Estado nacional, deixa de ser pensado como uma nação, e ele passa a ser pensado praticamente do ponto de vista local, dos interesses privados desses grupos políticos que controlavam a economia e a política. É aí que a gente vê, essencialmente, a questão da estrutura política eleitoral. Acompanhe aí no slide para que você tenha percepção disso e como isso vai ser distorcido e ressignificado. Olha só. Primeiro, a questão do voto aberto, influência do positivismo francês, em que o indivíduo publicamente diz em quem vota. Na lógica francesa positivista, o voto aberto é para responsabilizar o eleitor pelo próprio mandato do político. Ele tem uma coparticipação. Aquilo que o político faz também é responsabilidade do seu eleitor. Só que no Brasil, isso serviu para vulnerabilizar o eleitor, que devido às omissões do Estado, precisava sempre de alguma coisa.
E aí é quando essas oligarquias, em âmbito local, na figura do coronel, o grande, poderoso senhor de terras, que dá emprego, que dá trabalho, que sustenta, que torna esse eleitor um cliente, no sentido de submissão política, associa o voto aberto ao voto de cabresto. E há toda uma relação de obrigatoriedade desses indivíduos em votarem em quem as oligarquias, em quem os coronéis estabelecem. Primeiro, pela vulnerabilidade desse indivíduo. Segundo, pelas necessidades práticas que, em teoria, esse coronel ele vai oferecer. O voto aberto no positivismo francês não tem nada a ver com os seus usos, suas práticas dentro da lógica do Brasil republicano do início do século XX. Outra coisa importante é a questão associada ao curral eleitoral. Você sempre confunde isso. Curral eleitoral é o nome que nós damos ao conjunto de pessoas que estão submetidas à autoridade desse coronel, à autoridade política, a uma autoridade em que há uma obrigatoriedade de voto. Outra coisa é que o curral eleitoral se estabelece também como uma área de influência. É um território, lembra de território? Aquele conceito da geografia, que é quando você constrói o espaço a partir do conceito de poder, de influência, de fronteiras, isso é que é território. E aí o que é que acontece? Né? Esse coronel, esse indivíduo oligarca, ele tem um poder sobre um território. Esse território é chamado então de curral eleitoral. Os indivíduos que compõem esse território são os votos de cabresto. O último detalhe é lembrar do coronelismo, porque quando nós falamos de coronelismo, nos remete à ideia do grande latifundiário, do grande político que tem o poder sobre essas pessoas quando ele assume a função do Estado. Porque o Estado é omisso. Por quê? Bom, aí eu não sei. Ou porque não pode, ou porque não quer, mas o coronel assume a função que seria do Estado. Ele privatiza a ação do Estado, ele age dando infraestrutura, segurança, quando o Estado deveria acontecer. Relacione com hoje em dia. Será que o poder do traficante, será que o poder do miliciano está associado apenas à coação? Será que não existe ali uma ação de omissão do Estado? Ação de omissão? É. Ou você não acha que omissão não é uma ação? Você acha que se omitir não é um posicionamento? Você acha que a omissão ela não é proposital? Será? Pensa um pouquinho nisso. Contudo, é nessas omissões que o Estado, né, é substituído por forças privadas. E aí você tem todo tipo de miséria, você tem todo tipo de exploração, você tem todo tipo de violência. Aprenda uma coisa, não existe vacância no poder. Não existe vacância no poder. O poder é epitelial. Quando você tem um buraquinho, ele vai ser fechado. Quando você tem uma fissura, ele vai ser fechado. Se o Estado não assume sua função, alguém assume. E isso pode ser potencialmente catastrófico. O exemplo é a República das Oligarquias nesse momento. Numa estrutura dessa, será que havia realmente democracia? Pense um pouco sobre essas questões, tá? Nós temos duas políticas básicas na estrutura, né, do que é essencial, que vai ser a política dos governadores e o café com leite. Primeiro, café com leite é o apelido que os jornalistas deram a uma política extraoficial entre São Paulo e Minas sobre a indicação do presidente da República. São Paulo, maior produtor de café. Minas, o maior produtor de laticínios. Mas, claro, a importância de Minas não é a produção de laticínios. É o maior colégio eleitoral do país e o segundo maior produtor de café. Por isso, café com leite é um apelido, é uma brincadeira, é uma crítica que a imprensa da época fazia a São Paulo e Minas. Mas não é porque Minas produzia leite. Por favor, agora pense um pouco, enriquecendo com você sobre essas questões. Um detalhe também é que o café com leite não é uma alternância entre São Paulo e Minas. Não é, vou repetir, não é. Um mandato é São Paulo, o outro é Minas. Um é São Paulo, o outro é Minas. Esqueça isso. Como nem todos os presidentes do Brasil, nesse momento, eles eram paulistas ou mineiros. Nós tivemos cariocas e nós tivemos nordestinos também aí. O que vai estar no poder como presidente é aquele que está associado aos interesses dos cafeicultores paulistas e mineiros. Então não tem uma alternância e nem precisa ter uma regionalidade de ser paulista ou mineiro. Por outro lado, a República dos Governadores, a política dos governadores, está associada a uma aliança entre o presidente da República e o governador do Estado.
Esse governador vai receber apoio, verba, financiamento, vai receber a não intromissão do presidente em assuntos locais, em troca do governador usar a máquina eleitoral a partir do coronel que está lá na base para eleger um Senado e uma Câmara dos Deputados que apoiasse o presidente da República. É por isso que praticamente não se teve conflitos nesse momento. Claro, o Brasil não tinha nem partido de oposição. O único partido que existia no Brasil era o Partido Republicano, regionalizado. Paulista, norte rio-grandense, mineiro, carioca, gaúcho, mas de qualquer maneira, o que você tem que se tocar é exatamente que esse presidente da República se alia ao governador, o governador elege um congresso favorável ao presidente e o presidente faz aquilo que o governador quer. Essa política que se entende como normal, como natural, é na realidade fruto de um clientelismo que fez muito mal ao nosso país. Não esqueça dessas questões. E aí, no Enriquecendo com você agora, a gente tem aquela parte da análise, da reflexão. Não esqueça de curtir, de divulgar e de se inscrever no canal não, viu? A parte da aula de agora é sobre o patrimonialismo. Será que você sabe o que é? Patrimonialismo é quando o indivíduo não consegue fazer a diferença entre público e privado. É quando o indivíduo ele usa a máquina pública em benefício privado, em benefício próprio, e ele não consegue nem perceber o que ele está fazendo. O patrimonialismo é o pai, é a mãe de todas as corrupções que existem no nosso país. É a ação do indivíduo em benefício próprio usando a estrutura pública. Isso vai do político de mais alto cargo ao indivíduo comum. Dois exemplos. Quando, por exemplo, os próprios políticos se utilizam da sua força no Congresso para criar, estabelecer leis que favorecem eles próprios. Como a questão das aposentadorias, como a questão de plano de saúde. Pense um pouco sobre isso. Como esses privilégios são associados e construídos por indivíduos que se beneficiam, por isso, de maneira propositada, pensada, refletida, ampliando as desigualdades sociais. Não pelos custos apenas, mas por uma ação de violência contra uma população pobre, contra uma população vulnerável, que é tirado dela uma série de situações, uma série de vantagens para beneficiar grupos específicos. Mas também acontece com aquele cara que está guardando o carro na rua, o seu carro, que você dá dinheiro a ele, quando ele loteia o espaço público, quando ele oferece a você aquilo que o Estado deveria oferecer, que é a segurança pública, que é a organização do trânsito, que é a métrica em que o trânsito ele pode ou não acontecer. Aquele cara é tão patrimonialista quanto um presidente da República, um senador, um deputado, um político ou um professor. A diferença talvez exista na consciência da ação desses dois indivíduos. De qualquer maneira, o patrimonialismo acontece quando o poder privado substitui o público ou o poder privado se utiliza do público em benefício próprio. Enriquecendo com você em mais uma aulinha